Mas lembrando a todos que esta live ela está sendo gravada e posteriormente ela vai ser editada e ficar disponível no canal do YouTube, lá no SEG_GPS. Hoje estas lives elas são gravadas e temos esta oportunidade de transferir ela para a plataforma do YouTube. O importante é dizer a vocês todos que estão nos assistindo, vão nos assistir, que o meu objetivo é levar sempre, como a gente começou, estas histórias aí falando do rádio, trazendo assuntos que precisam ser melhor entendidos. Nós já tivemos aqui nas nossas lives uma socióloga especializada em recursos humanos. Tivemos semana passada a Andréia Barnabé falando do material didático que hoje a gente tem nas escolas e precisa ser melhor editado, melhor comunicado, principalmente o agro com a sociedade. E hoje nós temos aqui o Rosenwald, uma figura conhecida, principalmente aqui em Goiás, tem seus programas, parte deles, e depois ele vai falar, programas independentes. Isso é muito importante ressaltar. E, Rosenwald, todas as vezes nós começamos perguntando sempre da seguinte forma: quem é o Rosenwald? Para que as pessoas conheçam quem é você e, posteriormente, nós vamos iniciar este assunto sobre o jornalismo, a imprensa, como que ela é no mundo e no Brasil. Então, fique à vontade, se apresente e nós vamos começar a conversar. Essa é uma pergunta de $1 milhão, porque quem sou eu? Na verdade, eu estou à procura de descobrir quem é este ser, essa alma eterna, porque sou espírita, que se chama Rosenwald Ferreira. Eu estou à procura de saber exatamente quem eu sou, e nesta procura eu descubro coisas maravilhosas ao longo do caminho, né? Agora, se for uma pergunta para ser essa eu estou à procura, então não encontrei ainda quem é o Rosenwald. Agora, se for uma pergunta que paira sob o ponto de vista material, profissional, vou resumir, eu sou uma pessoa que eu fui motorista de ônibus, eu fui engraxate no Rio Verde, e depois eu fiz um curso, eu fiz o Liceu de Goiânia, e concomitantemente eu fiz um curso de técnico de enfermagem, na época era possível fazer isso, e ainda trabalhava, hein? E depois eu fui para São Paulo, eu terminei o meu curso no Claretiano, que era um grande, e hoje transformou-se até em faculdade, Claretiano, e ali eu terminei o que seria, na época era chamado científico, acho que uma coisa do gênero. Eu terminei sendo técnico de enfermagem e técnico de laboratório. E a minha intenção era cursar medicina, a qual eu entrei no vestibular e passei, estudei um semestre e pouco, e depois eu vi que não dava para mim fazer como eu tinha que ser feito, porque eu tinha que trabalhar também para sustentar meu pai. Naquela época, a fazenda dava muito pouco. Inclusive, achava que o Cerrado não era hábil para plantar soja, por exemplo. Depois descobriram que era assim, era só uma correção de solo. Mas naquela época era difícil demais. Meu pai mandava o quantia que ele podia, e era pouco. E aí eu desisti da área da medicina, trabalhei 5 anos na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, como técnico de enfermagem. É possível que tenha lá, até hoje, uma plaquinha dizendo que eu fui um excelente técnico de enfermagem. Eu ganhei isso lá, punha lá na parede, se não tiraram, ainda continua, estou lá meu nome. E eu então, decidi ir para a área de jornalismo, porque eu sempre escrevi muito bem, sempre li muito. Minha carreira de leitura, eu tenho mais de 2.600 livros lidos, tinha uma biblioteca de 3.000 exemplares, que doei depois. E, assim sendo, eu fiz vestibular para o jornalismo e passei. Passei na Universidade de São Paulo, passei na FAAP e outros. E a Casper Libero sempre foi a melhor faculdade de jornalismo do Brasil e sempre considerada entre as 10 melhores do mundo. A qual faculdade? A Casper Libero.
ela sempre foi considerada uma das melhores do mundo e ainda é considerada demais, porque ela foi montada pela TV Gazeta e ela é completa. Lá, quando eu estudava, e até hoje, me parece, só podem entrar pessoas que tenham mestrado e tenham doutorado, que tenham escrito livros. E por lá passaram os grandes jornalistas de São Paulo, os grandes jornalistas do Brasil passaram por lá. Eu me formei pela Casper Libero e, posteriormente, ali, bem formado, porque é uma faculdade muito boa, né? E eu já ingressei de sola, fui trabalhar no Diário Popular de São Paulo, ocupei uma carreira brilhante lá, participei de jornalismo com a Folha, o Estado de São Paulo, ali no núcleo de reportagens especiais, até da Rede Globo, que a gente fazia as investigações, depois a coisa ia para o ar. E, posteriormente, estou resumindo minha vida aí, né? Eu fui para os Estados Unidos, fiz uma pós-graduação na área de marketing, certo? Trabalhei lá no jornal chamado Free Press, onde eu atuei fazendo um caderno latino-americano. E, depois disso, eu fiz ainda uma especialização pela Universidade de São Paulo, quando voltei, e eu fui para Nova Zelândia e fiz 1 ano na Nova Zelândia, especialização em rádio, jornal e televisão, com ênfase em rádio. Então, por que Nova Zelândia? Porque a Nova Zelândia, para quem não sabe, os neozelandeses, eles dão muito valor em rádio e pouco valor em televisão. Eles quase não ligam para televisão. Só se mudou agora, tem alguns anos que eu fui lá. E o rádio lá é considerado um veículo nobre. E eu sempre achei que o rádio seria algo novo, como é até hoje. Eu trabalho em 2 emissoras. Eu trabalho na Bandeirantes, trabalho na Jovem Pan. Hoje eu trabalho na Rede Record, com muito prazer. E trabalho na PUC TV, que é uma televisão voltada para programas com excelência. Eu tenho um programa que completa 20 anos, completou 20 anos, com excelência no conteúdo. E eu fico sabendo todo dia de pessoas extremamente cultas e bem informadas do Goiás, que me acompanham há décadas e diz que eu tenho uma função muito interessante na televisão de Goiás, porque eu levo há 20 anos conteúdos muito sérios e qualificados para a televisão. Se isso não agrada o povão que gosta de ver a Anitta rebolando, e eu também gosto, não quer dizer que eu não gosto, mas eu acredito que se oferecer boa televisão, as pessoas vão gostar. E fazer como na Inglaterra, que proíbe que programas de baixo nível, esse Mundo Cão, vão ao ar no horário nobre. No Canadá também. Então é uma questão do governo também. O governo pode decidir que não. Né? E onde que... mais ou menos. É isso aí, Eu escrevi... uma boa história. Só porque eu escrevi 12 anos no Popular e mais de 10 anos no Diário da Manhã. Tenho crônicas escritas em todo lugar. Então, esse sou eu. Isso é muito bom. Isso mostra que para todo crescimento tem que haver esse incentivo dos estudos, né? Você tem que se capacitar para que você tenha conteúdo, né? E tenha os network, tenha capacidade de elaborar aquilo que realmente venha trazer agregar para quem está ouvindo, está lendo, né? Mas eu quero te perguntar o seguinte, hoje todos estes programas que você tem, tanto no rádio e na televisão, eles são independentes ou tem alguma ligação ainda com, vamos falar assim, com a emissora, com a dona do canal, dona do rádio? Como que é que você hoje trabalha? Bom, na Bandeirantes o programa é da minha lara, é um programa da minha responsabilidade. Eu respondo por todo o programa. Evidentemente que eu tenho interação com os proprietários, mas o programa é meu. Leva meu nome, eu sou responsável por levar os convidados, eu sou responsável, inclusive, legalmente, se alguma coisa acontecer, a responsabilidade é minha. Eu sou responsável para pagar os funcionários e eu tenho que faturar para ajudar a pagar, porque o horário é meu. É o horário que tem um contrato com a emissora da minha lara. Na Jovem Pan, eu sou contratado pela Jovem Pan, porque é em seguida. Você já foi lá no meu programa, você sabe, eu tenho 2 minutos para chegar na Jovem Pan. Quando termino o meu programa, tem 2 minutos. Eles estão um numa torre, outro no outro. Eu sempre fico torcendo para o elevador não atrasar. E lá eles me pagam um cachê, um jeton, pelas minhas participações de segunda a sexta. O programa da Jovem Pan é um programa do proprietário da Jovem Pan. Ali eu sou um bom ator coadjuvante
mas sou o único que desde o início do programa, o programa tem 7 anos, eu fui o único que permaneci lá desde que o programa foi fundado, e eles consideram que eu sou uma pessoa que traz Ibope relevante para o programa, tanto que me mantém lá. Eu sou a única pessoa que é mantida de segunda a sexta. Ótimo. Na José, PUC vamos TV assim. também, para te dizer, na PUC TV, o programa também é meu, eu faço o que eu bem entender pelo bom senso, como diz Tomás de Aquino, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém, não é? E na Record, eu sou contratado pela Record para fazer 3 comentários por semana. Ali eu faço segundo as diretrizes da Rede Record. Ok. Então tá, vou fazer um comentário e nós vamos entrar nesse assunto que tanto ultimamente incomoda, né? A questão é o seguinte, hoje a gente vive um Deu uma conflito... travada. Deu certo aí? Deu certo. Travou o Tá. seu aí. Isso. É o seguinte, hoje a gente vive um conflito muito grande, como se diz assim, o que é que está realmente sendo transmitido para o leitor, para quem assiste. Isso incomoda muito, porque você vê que muitas das vezes não é a realidade do que as redes sociais estão transmitindo. Então, a pergunta é, o jornalismo nos últimos anos, brasileiro ou até mundialmente, ele tem imparcialidade ou ele tem os interesses mesmo conforme a situação que ele deseja transmitir? Olha, eu acho que no bojo da sua pergunta é o seguinte: o jornalismo brasileiro tem credibilidade, ele tem efetividade, ele está sendo um jornalismo correto, íntegro, isento. Para entender isso, eu me permito, a gente tem que fazer uma correlação histórica. Nos primórdios do jornalismo brasileiro, tem um livro muito bom que eu recomendo, chama Chateau, o Rei do Brasil. Não sei se você leu. Se não leu, leia. Todo brasileiro deveria ler esse livro. O Chateau, o Rei do Brasil, mostra a ascensão do Assis Chateaubriand, que foi um cara que dominou a mídia antes daí do domínio dos irmãos Marinho, do Roberto Marinho. E nesses primórdios da força muito grande da imprensa, foi um jornalismo de chantagem. O Chateaubriand chantageava quase que explicitamente, conseguiu seu império com isso, e ele era uma pessoa que não se furtava, por exemplo, em pegar os podres dos políticos, quem quer que seja, para poder exigir até coisas interessantes, como ele exigiu que as pessoas investissem na aviação brasileira quase que na marra. Então, é um jornalismo do toma lá da cá. Você não faz isso, então eu faço aquilo. Então, esse foi o DNA nosso. Depois disso, nós pensamos num processo de profissionalização e conseguimos em parte. Essa parte de chantagear o governo, ou os governos, sempre teve. Sempre teve e tem. Então, eu chamo no ar que é o processo da torneirinha. Quando a torneira das verbas está aberta, o comportamento de boa parte da imprensa, se não quase todo, é um. Se a torneirinha fechar, é outro. Então, é o processo fecha ou abre a torneirinha. Se você fechou, eu descubro e coloco os seus posts. E se não tiver, foi evento. É duro pensar nisso. Então, a imprensa tem isso. E tem um lado profissional que é levado para o ar e tudo mais. Esse tipo de correlação com os governos, que era assistente do governo federal, estadual e municipal. Sim. Tudo. É o Brasil e não é Goiás, não é o Brasil todo. É assim. Esse tipo de correlação é danoso para o exercício da verdade. Porque se eu tenho condescendência quando eu tenho muita verba e começo a ficar duro para valer quando não tem a verba, é difícil saber o que está sendo o quê. Porque o problema não é a censura, que aí teve a censura do tempo da Revolução, golpe, como queiram chamar, de 64, mas a pior censura é essa, porque
eu não posso dizer inverdades, posso não dizer mentira, e às vezes diz. O que interessa é o que não é publicado. Quer dizer, se eu tiver de bem com o governo, eu não publico certas coisas, o público não fica sabendo, como diz o ditado, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Pois e hoje a gente vê este conflito, quando eu estava fazendo a exposição, porque você não vê na escrita, na falada, em algum momento na televisão ou na imprensa, mas hoje nós temos uma ferramenta muito verdadeira, que são a internet, as redes sociais. Contradiz rapidamente aquilo que deixou de ser anunciado, né? Então, assim, hoje a imprensa, eu ando bastante, você anda bastante, e a gente nos últimos 3, 4 anos, em conversas uns com os outros, as pessoas começaram a desacreditar de muita coisa que hoje é escrito na imprensa tradicional. Eu vejo assim muito explícito esta questão, né? A rede social ela está tendo voz aonde que antigamente as pessoas paravam para escutar um programa igual você falou de rádio, parava para assistir um jornal, mas ultimamente a gente vê que isso deixou de ser usual. Raridade as pessoas falam assim, liguei a televisão em tal jornal ou tal coisa, né? Da mesma forma que estávamos tendo a dificuldade no momento da conexão aí de um com o outro, né? Hoje a gente essa mudança para nós, ela é difícil, né? E hoje a gente vê essa mudança na relação da imprensa, né? Eu falo que hoje, eu particularmente, ouço mais alguma coisa de notícia pelas rádios, quando eu estou viajando, principalmente, porque eu escolho o que eu quero ouvir, né? Então, assim, isso é muito verdadeiro do que está acontecendo. Você veja bem que o rádio hoje tem credibilidade, é o veículo com o maior nível de credibilidade que existe. Para mim Fora os grandes, não, isso pesquisas demonstram isso, não é feeling, não. Aqui eu falo que o último sujeito que ganhou dinheiro com feeling foi o Morris Albert, com feeling, aquela música, né? Hoje são pesquisas, mostram que o rádio tem credibilidade. E para as pessoas bem informadas, ainda restam alguns bastiões de integridade, de ética, como o Jornal Estado de São Paulo, num certo grau também a Folha, não coloco no mesmo livro do Estadão. Mas quem provocou isso foi a própria imprensa, que pegou uma coisa muito rançosa com o Bolsonaro e errou na dose. Porque, evidentemente, que não existe um governo que erra tudo. E nem um governo que acerta tudo. Isso nem nós, nenhum. Né? Jesus Cristo foi o único que acertou tudo e esse mesmo foi colocado crucificado. Agora, o que eu vejo claramente, como uma poderosa rede de comunicação, não vamos dar nome então, que é a poderosíssima Rede Globo, com muitas coisas dignas de registro, fez um tom, ela dignificou a televisão e tudo mais. Aí não. Mas o que aconteceu? Como eles ficaram francamente contra o Bolsonaro, eles não enxergaram nada nesse tempo que pudesse ser útil e errar a dose. Aí entra a rede social para poder fazer, com o intuito, fazendo correções. Daquilo que o sujeito via, por exemplo, eu vou citar um caso emblemático. Eu estava em São Paulo, eu vi lá no MASP um protesto, vou dizer uma meia dúzia, mas vamos dizer umas 80 pessoas, e a Rede Globo mostrou aquilo como se fosse uma multidão, pelo ângulo e tudo mais. E eu estava lá, falei, gente, o que eu estou vendo aqui não é aquilo ali que está lá. Aí o que acontece? Passa para a incredibilidade. Agora, esse é um efeito danoso, mas ele não é pior do que o defeito de pensar que as redes sociais são um remédio. As redes sociais são muito mais danosas do que o jornalismo que se presta a não ser profissional às vezes, mas que tem a quem responder.
Porque o que nós vemos hoje nas redes sociais é que, em determinados assuntos, ou às vezes qualquer um, há um linchamento moral da pessoa irreversível por pessoas inescrupulosas, a exemplo do que acontecia na imprensa que a gente condena. Aquela parte da imprensa que a gente condena. Não pode condenar a imprensa como um todo, porque tem muita gente correta e honesta, muita empresa honesta trabalhando. Agora, a rede social, você não pode acreditar nela. Menos do que nesses que a gente está criticando. Eu sou profissional de imprensa há 56 anos. Então é o seguinte, é um perigo você achar que a rede social também está certa. Porque um linchamento moral, Evaristo, amanhã, se alguém decidir na rede social, alguém lá fizer uma denúncia contra eu ou você, infundada, que não foi checada, e isso vai para milhões de pessoas em questão de minutos. E depois, como é que você pega isso? São penas jogadas ao vento. Você não cata todas. Então, eu tenho muito mais medo do inescrupuloso que faz uma live ou qualquer coisa na internet e não checa, e não tem menor noção do que isso seja, do que, por exemplo, aqueles colegas que a gente pode ligar, pode falar no sindicato, pode ligar para a rede de televisão, pode processar a rede de televisão. Então, o remédio não é a rede social. Embora, aí no arremate, dizendo o seguinte, hoje, se a televisão não me deixar fazer meu trabalho, eu monto o estúdio e faço o meu trabalho. Certo? Se o rádio me impedir de trabalhar, eu coloco aqui. Não é? Então, há um contraponto aí. Né? Há um contraponto interessante. Assim, nós somos livres nos pensamentos. Eu sempre fui, bem antes de acontecer nos últimos 4 anos o que está acontecendo, se ocorre uma denúncia, igual você falou que dentro de poucos segundos a coisa está lá em qualquer lugar do mundo. Depois a pessoa não ter o direito de, naquele mesmo veículo, quem falou, ter o direito da resposta. Isso eu acho injustiça. Olha, levantou lá, aconteceu alguma coisa e realmente não foi aquilo que foi propagado, sempre eu tive esse ponto de vista que a pessoa teria que ter esse direito de resposta. Mas, assim, vai juntar as penas que foram jogadas ao ar? Não. Mas seria uma forma também de poder dizer a real verdade, né? Sim. Agora, você veja bem, a rede social, que a pessoa pode ser processada também, está sendo processada, nós temos grandes advogados aqui que ganham o processo. Agora, uma notícia que surgiu errado lá, e todo mundo fisgou a notícia, foi aumentando, foi achando, deu ibope, começou a fazer. É tanta gente que entra nessa que você fica com dificuldade para poder processar todo mundo, para restabelecer a verdade, restabelecer sua moral. É um verdadeiro linchamento moral que acontece com muita gente, às vezes uma decapitação moral. Né? E isso é muito perigoso. A sociedade precisa ler. Eu acho que as pessoas, antes de receber um negócio e divulgar, ela tem que ter consciência se aquilo lhe faz senso. Porque todo mundo hoje pega tudo e divulga. Então, recebeu não sei quem, vai lá e divulga. E esses sites que fazem a mesma chantagem que a imprensa, da imprensa que a gente critica por fazê-lo, eles fazem o mesmo. Eles chegam a ligar. Eu tive um sujeito que ligou para mim e falou: se você não me der tanto, eu vou divulgar isso, porque isso já sabia que não era a verdade, mas ele iria divulgar a primeira. Não é fake news, é mentira mesmo, mentira deslavada. E eu falei, mandei ele colocar naquele lugar, né? Muito educadamente, mas falei para ele que ele podia fazer o que ele entendesse, e ele acabou fazendo. Então, esses exemplos, até às vezes particulares, provam o seguinte: o que importa é que o cidadão seja culto, bem informado o suficiente para enxergar na notícia o que não é verdade. E acompanhar, não é? Eu acho que a observação que a gente pode deixar é isso muito bem que você falou. Analisar mesmo
de onde é que surgiu a origem da notícia e ter muito cuidado na disseminação, né? Porque a partir do momento que você faz esta disseminação, você está carregando o peso da culpa, né? Sim. Eu acho que hoje está muito em cima do caráter que a pessoa tem, né, para poder fazer isso. Você veja bem, Evaristo, eu recebo pelo menos umas 3 ou 4 vezes por semana notícias que a pessoa gostaria que fosse verdade e coloca, eu falo, isso é mentira, não é verdade. Como é que checa? Checa tudo. Vou dar um exemplo. Uma vez, um exemplo assim, aleatório. Mandaram um negócio que seria o filho do Lula numa lancha das mais sofisticadas, cheia de garotas que evidentemente pareciam garotas de programa, ou seja, o que for, com topless, aquela coisa toda. E aí eu sei lá muito parecido com o filho do Lula e dizendo, olha aí, o filho do Lula gastando o nosso dinheiro. Eu peguei o negócio, olhei com lupa de jornalismo, fui tinha a coisa que era a identificação da lancha. Eu fui naquela identificação da lancha, não era uma lancha lotada no Caribe, portanto não era uma lancha que estava em terra brasileira. E pelo tipo das mulheres, eu sei que parecia muito com o filho. Eu falei, é mentira por isso. Então, o jornalismo profissional, quando eu recebo as coisas, mais recentemente, rapidamente contando, quando surgiu esse caso da Mariana Perdomo, você ficou sabendo desse caso? Sim, do envenenamento. Eu fui o primeiro jornalista a receber a notícia. Tá. Eu peguei e liguei para a pessoa que me mandou em primeiríssima mão, falei, isso é mentira, eu não vou publicar. O dono, o rapaz da emissora lá, o que você conheceu, o Thiago Humberto, não, mas o pessoal vai entrar, né? Falei, não vão entrar, é mentira. Por quê? O sujeito teria que ser um maluco muito absurdo para ficar com raiva do Evaristo e envenenar uma pessoa que não tem nada a ver com o Evaristo. Matar uma família inteira que não tem nada a ver com o Evaristo, porque eu fiquei com raiva do Evaristo. Ele teria que ser um sociopata de primeira grandeza. Tá bom, mas supondo que fosse. E pôs veneno. Então ele envenenou só, como diz o outro, discriminatoriamente aquela família. Ninguém mais foi envenenado. Não dá. Eu fiz um único telefonema, em questão de minutos, isso, 2, 3 minutos, com o nome dos envolvidos, liguei para Itumbiara, para um amigo meu. Quem que é esse pessoal em Itumbiara? Aí ele falou, rapaz, você não tem ideia. Me contou ali, deu o briefing, que o pessoal, que a moça era o cão Chuparuanga. E ela deu toda a lista dela. Eu peguei e falei, é mais uma razão para acreditar que essa história está mal contada, eu não divulgo. Todo mundo divulgou. A Record divulgou, a Anhanguera divulgou com gás, a televisão Ceará divulgou. Nas redes sociais, teve um sujeito que me mandou, inclusive, não, ela briga com todo funcionário e tudo mais. Inclusive, aumentando a história, em cima de uma pessoa que não tinha zero a ver com isso. Eu fui a pessoa que falei, isso é mentira. Então, eu fico pensando, poxa, por que certos jornalistas profissionais que perceberam que o negócio não fizeram o mínimo de jornalista investigativo? Todo mundo poderia cair na rede social, mas o jornalista profissional não. Entende? Então, eu não caio nessa. Essa ansiedade de querer dar a notícia geralmente pode levar ao que aconteceu em Goiânia lá com a empresa lá de bombons e tudo mais, né? Você imagina, ainda bem que a sociedade mesmo reagiu e voltou, né, a fazer o que fizeram, né, posteriormente. Levantar uma forma de tipo assim, de batalhar, de guerrear contra aquilo que não foi verdade, né? Aristo, é preciso, porque aí ninguém publicou esse lado, falar, não, mas depois até o governador foi lá visitá-la. Sim, Cabritinho, mas só que é o seguinte, ela estava com pedidos maciços para o Natal e que foram maciçamente cancelados. E depois passou a festa. O sujeito comprou, mas não comprou no mesmo volume, ela teve um grande prejuízo com isso. Entendeu? Isso ninguém publicou. Até que ela provou que teve gente que não queria nem entrar no estabelecimento dela. Oh, que perigo, né, que hoje as coisas... E muita gente começou a denegrir a imagem dela inventando histórias sobre ela.
que ela era uma mulher intragável, aquela coisa, e depois isso foi para o ar para milhões de pessoas no estado de Goiás, e chegou aí no G1, no UOL e tudo mais. Aí depois, pimba, não era isso, passaram para outra coisa. Mas aí a sociedade, nós lançamos inclusive um hashtag, vamos comprar dela, e compramos, fizemos o ouvinte ir lá. Mas até aí, imagina, o sofrimento, a angústia dessa pessoa. E isso, Maristo, isso todos nós, às vezes, contribuímos. É preciso consciência com o que se coloca na internet. Ô, Rosenval, nesse trabalho seu de um jornalismo mais cauteloso, mais prudente e independente, você já teve casos em que foi perseguido por ter falado realmente a verdade? Muitos. Quer que eu cite os recentes? Eu Pode, digo para eu acho que você nós estamos aqui. que a Avestruz Master era uma pirâmide. Eu sabia que era uma pirâmide. E tentei denunciar. Eles entraram armados de metralhadora no estúdio do rádio que eu trabalhava, que era a Interativa. E fazendo uma pressão, não, é porque o pessoal apenas anda com pessoas armadas com submetralhadoras, se não me engano. E eu tentei denunciar a Avestruz Master, falei, vai levar milhões de brasileiros, vai levar milhões de goianos. Isso vai cair. Eu tinha até um pouquinho da tabela de como a coisa. Eu tentei denunciar que não havia consumo de carne de avestruz no caminho do mundo. Eu conheço 104 países, nunca vi no cardápio de um restaurante, em nenhum lugar que eu fui, uma carne de avestruz, portanto, para carne não era. Eu, particularmente, só descobri um lugar aqui em Mar del Plata, na Argentina, que usava o couro de avestruz para fazer alguma coisa, e parece que muito pifiamente, na Austrália, não sei onde. Quer dizer, não era consumo de couro. Eu não me consta que ovo de avestruz é um trem tão valioso assim para poder a gente vender. Eu falei, gente, está na cara que isso é uma pirâmide. O que aconteceu? Organizações poderosas pegaram dinheiro da avestruz, no rádio não pude falar, no jornal eu tentei denunciar, não foram aceitas as minhas denúncias. E eu fui execrado por muitos colegas. Eu me lembro, não vou dizer o nome aqui, por uma questão até de coleguismo, que um colega recebeu algo de uma televisão, que recebeu de leis trabalhistas, foi indenizado, em R$ 480 mil, quase meio milhão. E ele colocou na Avestruz Master. E eu disse para ele, se não põe, porque isso está prestes a cair. Ele falou para uma pessoa da nossa confiança mútua que eu era um sujeito que queria ganhar dinheiro sozinho, que quando ele via que alguém queria ganhar dinheiro, queria boicotar. Depois perdeu o dinheiro todinho, perdeu zero. Nunca mais me ligou também para me dizer, cara, você tentou me alertar. Mas eu era para receber uma comenda na Assembleia Legislativa, e no mesmo dia eles deram uma comenda para o senhor Gerson, que era um idealizador da Avestruz Master. Eu disse, não vou, esse cara vai dar o canto. Como deu? Então, fui retaliado por isso. Na época, fui considerado, eu tenho que fazer uma justiça. O dono do jornal, que chamava-se Sucesso, na época, o Sucesso, ele também entrou na jogada para denunciar, junto comigo, o Alaes. Hoje tem o jornal O Hoje, que é um grande jornal, é uma pessoa séria que trabalha na área. Ele também foi execrado, todo mundo xingou ele. Resultado, está aí, nós estávamos certos. Eu fui ameaçado, vilipendiado, maltratado, quando eu disse para o atual deputado federal Elias Vaz, na Rádio K, que o transporte alternativo em Goiânia, nos moldes que ele estava empurrando por goela abaixo, ia quebrar muita gente. E isso fui xingado por sindicato e tudo mais. O que aconteceu? Quebrou muita gente. Porque as pessoas achavam que era só comprar um ônibus e pôr aí para faturar, fazer uma dívida enorme para comprar um ônibus. Porque a manutenção de um ônibus é profissional, você tem que ter uma oficina ali. E a pessoa, era só o veículo dele. O faturamento não justificava. Aí quebrou muita gente. O Elias Vaz nem fala isso mais.
que era o grande defensor. Então, eu te conto, vou passar para outro. Eu tentei denunciar o João de Deus, está aí na Globo, e não tive respaldo. Eu não pude falar na TV Serra Dourada, eu não pude falar na Interativa, eu não pude falar no Diário da Manhã, escrevi um artigo, o artigo não saiu. Eu fui proibido de tocar nesse assunto, sabendo que o João de Deus estava fazendo o que fez. E fui, inclusive, muito jornalista taludo aí, alguns até morreram, não vale a pena nem falar, falou, cara, você não se mete nisso que eu acabo é com você. Porque tem gente do Supremo Tribunal Federal que vai lá e ele é muito querido pelo fulano, pelo Toffoli, não sei quem, todo mundo, Gilmar Mendes, todo mundo. Você não se meta nessa. Resultado, eu fiquei de besta no assunto, sozinho, lutando contra o moinho de vento. Teve um outro jornalista também que tentou e se deu mal também, que é o Tiago Mendes, que hoje está na Terra, esteve na Bandeirantes, pode te contar essa história, que nós tentamos, e fomos repudiados por isso. Então, eu estou contando alguns mais recentes, né? Porque a gente vê as coisas, quer fazer, mas existem interesses maiores do que os da gente, e interesses que vão além, não estão com o da sociedade. Aí depois, quando foi denunciado, aí todo mundo falou, meu, pera um pouquinho, como vocês, o sujeito fica décadas fazendo um negócio absolutamente errado no estado de Goiás, e só o Pedro Bial lá em São Paulo vai descobrir o negócio? Todo mundo sabia. Todo Não descobriu, né? mundo A sabia. pessoa, Todo mundo sabia. foi lá contar, né? Foi. Foi contar, como tentou contar aqui também. A própria filha dele tentou denunciar, ninguém quis ouvi-la. Quer dizer, tem que fazer a meia-culpa, a imprensa de Goiás tem que dizer, espera um pouquinho, nós fomos cúmplices do Avestruz Master. Quem quebrou, quem perdeu o dinheiro, fomos cúmplices. E o João de Deus, nós fomos cúmplices por omissão. Só quando a Globo lá estourou, é que todo mundo aqui, E assim mesmo não foi fundo, não. Aqui não pode fundo, Larissa. Não pode fundo. Quando envolve gente muito taluda, você tem que recuar. É a realidade. Mas isso faz parte do que? De qualquer profissão, imagino. Quer dizer, tem gente aí que deve saber de coisas que não são exatamente republicanas em todas as áreas. Agora, como jornalismo, eu me incomodo com as coisas, eu entendo que eu não vim aqui para fazer jornalismo só para ficar conhecido, eu me incomodo um pouco mais, e tem muita gente boa no jornalismo, mas esses dois fatos podem dar uma ideia de você, o tanto que isso é, às vezes, perigoso e danoso, né, para a gente. E politicamente, alguém já te procurou ou tentou plantar uma mentira na parte política para que viesse, de repente, trazer algum constrangimento para desmoralizar? Ou na política já teve realmente alguém querendo te calar? Muitas vezes. Eu, por exemplo, não posso falar no ar o nome de um pessoal que eu chamo de papai metralha, mamãe metralha e as metralhinhas, e todo mundo que conhece sabe o que eu estou falando, porque existe um impedimento disso. Eu tive, na época foi vereador, depois se tornou deputado, e aí do alto clero, e também preciso tomar cuidado, que contratou um detetive para escrafunchar minha vida inteirinha para descobrir todos os podres que pudesse para me prejudicar, entendeu? Felizmente, o que eu fiz de errado não era tão desmoralizador assim. O próprio detetive, quando terminou a sua pesquisa sobre minha pessoa, que chegou aí nos Estados Unidos conversar com a minha ex-mulher, foi em São Paulo, foi aí Rio Verde. Tadinho, eu saí de Rio Verde tão novo, não deu tempo, meu pai não deixava nem eu passar na porta de bar que jogava sinuca, de tanto meu pai era rígido. Ele chegou em mim e falou, cara, eu não tive subsídio para ajudar a te destruir, mas a ideia era te destruir. E esse pessoal que eu estou falando, que eu falo papai metralha, mamãe metralha, metralhinha, se entrar aí na internet, você vai ver que o único artigo que escreveram contra mim está aí ainda, mentiroso, porque tentaram fazer isso. Aí o assessor, o jornalista que trabalhava com eles, ficou depois enojado com eles, porque eles fizeram alguma coisa com eles. É um pessoal que eu chamo
do movimento da causa própria. E como é uma coisa que deu muito trabalho, eu não estou querendo revirar lixo, né? Mas o que aconteceu? Essa própria pessoa chegou em mim, cara, os caras são sujos nisso. Eu falei, você quer saber de uma coisa, cara? Não me conta isso, não. Esquece que você me contou. Eu falei, por quê? Mas como você esteve 12 anos com eles? Você, para mim, é tão sujo quanto eles. E só agora que não te interessa, você vai me dizer que eles são sujos depois de 12 anos? Não, guarde isso para você. Pelo menos tenha dignidade ética de não falar de quem te pagou muito bem por 12 anos. Porque isso também é ética. E mandei ele levar o dossiê dele para onde quisesse. Porque eu não queria pegar isso com um jornalista profissional, com 12 anos lá, inclusive ajudou ele a escrever coisa contra mim. Então, essa vida que a gente leva tentando fazer, ela é muito prazerosa, porque no final a gente não tem ganha, no final você permanece com a sua. E eu não sou o único, você está perguntando para mim, tem muitos jornalistas que têm histórias muito boas para contar. A gente depois vê que, poxa, ainda bem que eu não fui desse time. Entendeu? A gente erra, eu errei. A gente erra, mas não sabendo das coisas. Roseval, falando um pouco mais do tipo que hoje está a política brasileira, a gente observa o seguinte, vamos falar a presidência a nível federal. Tem 4 anos que um governou, aí parece que tem prazer em focar em alguma coisa assim para dizimar o opositor. Aí perdeu, agora tem outro governante. Aí agora volta aquela questão assim de dizimar e questão. Parece que falta um plano de governo olhar para frente, buscar realmente o que é o bem para a nação. Você observa líderes de oposição, situação, que eles pegam e são contra, de repente, coisas assim que é importante para a sociedade. O PT foi contra o Plano Real. Você observa assim que tem cabeças políticas falando, não, a gente tem que derrubar do poder. Ou seja, essa ganância pelo poder da política, ela traz uma falta de benefício para a sociedade, né? Arício, eu tenho sempre uma coisa muito delicada na minha relação com o PT, porque eu sempre fui, na verdade, o PT, como essência de partido, com o Hélio Bicudo, aquele senador que saiu do PT, a própria Luiz Helena também saiu, o Cristóvão Buarque, o pessoal maravilhoso que eu conheci nos primórdios do PT, tinha realmente uma ética. O lulopetismo é uma das coisas que mais prejudicaram o Brasil e ainda tem consistência lutando para prejudicar dentro daquilo que o Lula e os seus e Companhia Limitada acredita, que é danoso para o país. Eles têm uma ideia de transformar o Brasil num tipo de governo que não é o que nós preconizamos como povo brasileiro. Isso é muito claro, muito claro. Tanto que o Lula, ele aprova ditadores de esquerda em qualquer lugar. Falou que é de esquerda, ele passa a mão na cabeça da Nicarágua, que está matando padre, fechando igreja, queimando homossexual. Pode fazer o que quiser. Eu citei até essa parte aí, porque tem lugar que faz isso. Lá eu não sei se é exatamente o que eu falei aí, para não dizerem que eu não estou correto com a verdade. Mas, enfim, do jeito que comete toda a barbaridade, como na Venezuela, imagina, a Venezuela não há quem consiga dizer que aquilo está certo. Os caras estão tendo que comer pombo, matando animal doméstico para alimentar. E essa é a realidade da Venezuela. E o lulopetismo tem isso. Né? Evidentemente que a forma como nós encontramos de combater, o Bolsonaro, que não é o Bolsonaro, o bolsonarismo é uma ideia. E como ideia, ele tem caixa de ressonância em boa parte da sociedade brasileira. Por exemplo, a sociedade brasileira acha que tem que defender a família, tem alas radicais do PT que tentam, inclusive, separar as famílias, porque faz aquela coisa do nós contra eles, aí filho fica contra pai e tal. Isso é muito claro, que é dividir para governar. Isso aí, Maquiavel já ensinou isso, eles rezam na cartilha de Maquiavel. Então, eu tenho essa parte do PT, me incomoda muito. E eu acho que
que a gente tem que estar atento, porque senão, fala, não, mas o Brasil é uma democracia sólida. Não, não tão sólida assim, porque princípios democráticos muito perenes têm sido jogados, a Constituição tem sido rasgada recentemente. O Silas Malafaia falou algo que eu tenho falado com outro tom, mas com mais cautela, que é verdade. Nós temos aí ministros do Supremo Tribunal Federal que rasgaram a Constituição e estão sendo acusadores, investigadores e sentenciadores ao mesmo tempo. Isso não é de Deus, não é da democracia brasileira. Não é, isso é perigoso, porque o que aconteceu na Venezuela foi isso. O Hugo Chávez tomou conta das lides da lei, quer dizer, da Suprema Corte de lá, conseguiu fazer com que pessoas que defendessem um outro tipo de governo fossem excomungadas e perseguidas, e conseguiu o apoio do Exército. Certo? Talvez não nessa ordem. O apoio do Exército primeiro. Aqui, ainda o Exército brasileiro, que não pode fazer intervenções como o pessoal radical do Bolsonaro queria, não pode, não tem como, não é produtivo, não funciona. Já provou no passado que o Exército fica com a culpa e depois sendo culpado por aquilo que não fez. O Exército brasileiro, ele tem observado. Quer dizer, nós ainda temos, para fazer igual na Venezuela, precisaria cooptar o Exército na sua integralidade. Mas cooptar para valer mesmo. O que eu fizer está feito e pronto. Não acho que tem clima para isso ainda. As instituições ainda são. Agora, eu estou vendo recentemente algo que nem no tempo do momento mais duro, e por que não cruel, da ditadura militar, que alguém fala que é golpe, outro fala que é revolução, mas não importa, nem no auge disso aconteceu. O nosso ministro, o carequinha lá, me ajuda aí, o Alexandre de Moraes, ele fez um ordenamento proibindo que advogados tivessem contato uns com os outros, de uma causa. Nunca. Como que eu proíbo o advogado de conversar com outro advogado? O advogado não é sujeito do crime. Aí eu estou dizendo que os advogados não são confiáveis porque estão defendendo alguém que cometeu um crime. Ué, espera um pouquinho, isso nunca aconteceu. No tempo da ditadura não houve isso. E a OAB não está chiando à altura de uma coisa tão absurda quanto essa. E a própria imprensa fala, no Estadão tem saído artigos muito contundentes, mas a grande imprensa, ou seja, os arautos, o grande volume de coisas, não estão chamando jurista para dizer, opa, espera aí, isso foi longe demais. Então, eu pergunto para você, se consegue fazer isso e colar, eu vou fazendo aos poucos, eu faço outra coisa e cola. De repente, tudo cola, tudo posso. Né? Perigoso. A gente vê hoje, e poucas pessoas, eu penso que não muitas pessoas estão sabendo o que está acontecendo com o agro na Europa, ok? Chega e não abre mão, e é tanto que o Macron já disse que não vai participar dos acordos do Mercosul porque vai prejudicar o agro dele lá, né? Hoje eu fico assim pensando, né? Se você fizer alguma manifestação, o carequinha lá, ele vai chamar você de fascista, que você está querendo fazer algum tipo de baderna, está querendo ser contra a ordem, né? Então, assim, eu fico pensando o que é que tem nós, brasileiros, hoje, de ferramentas para contrapor essa questão dessas notícias que não faladas, igual você falou, as omitidas, são piores do que as mentiras que às vezes saem. E você falou que a grande imprensa hoje, ela não debate essa questão aí, igual o Silas falou, você falou, o cara é o réu, ele é o juiz, ele é o advogado, ele te dá a sentença e ele que vai lá prender, né? Então, assim, tá desse tipo. Hoje eu começo a ficar preocupado quais as ferramentas e qual o meio que a gente vai ter para contrapor isso daí. Você veja bem, porque o termo grande imprensa pode levar a errônea conclusão, porque o que eu chamo de grande imprensa? Aquela imprensa séria, essa é grande. Essa outra aí é a imprensa volumosa, a imprensa que fala com as massas,
Ela não é grande, coisa isso, ela é pequena, ela é medíocre, ela é anã, Nem certo? credibilidade está tendo, né? Ó, o Estado de São Paulo tem feito matérias fantásticas. A Folha tem falado, em menor grau, mas fala. O Globo tem falado, o próprio Globo. Jornalistas independentes de todos os naipes, juristas, e têm falado. Agora, você veja bem, como você plantar uma coisa mentirosa sobre um país para destruir uma administração pode ser danoso na ponta. Eu disse, esse flerte do Lula com Macron, permitindo que o Macron demonize a agricultura brasileira, porque eu vou falar uma coisa, eu não sei, live, no rádio eu falo, depois isso aí fica registrado, vão falar que eu sou uma pessoa que falo palavrão. Mas é o seguinte, aquela coisa chamada Macron, né, para não dar um adjetivo que eu gostaria para ele falou que não era. Eu estava na França, quando ele disse lá que ele achava que a União Europeia, os europeus, não deviam comprar essa soja da Amazônia, que era feita com o sangue dos índios, que era feita com a destruição das florestas. Eu falei, pô, assim, o cretino, ninguém te contou que não tem soja na Amazônia? Eu nem sei se tem lá uma plantação razoável na Amazônia de soja, não tem. A soja planta-se em outro lugar, onde nós, em Goiás, Mato Grosso, lugares que plantam bastante soja, nós estamos preservando, estamos fazendo de acordo com as técnicas mais modernas do mundo. E quando o pessoal do lulopetismo começou a demonizar, porque tem inseticidas que foram mais, estão sendo, descobriram inseticidas melhores, que usam na França, eles dizendo que nós aqui queríamos matar o mundo, com o agronegócio queria matar o mundo porque estava modernizando, precisava ser modernizado. Aí agora, o que acontece? Está caindo no colo do lulopetismo aquelas besteiras que o Macron falou, os agricultores de lá apenas estavam de olho porque não querem que o Brasil se transforme no celeiro do planeta, e o Brasil tem condições para isso. O que eles fazem? Eles demonizam a nossa agricultura, que é muito mais consciente do que a deles, pode procurar, muito mais consciente. Eles demonizam a gente, por quê? Para tirar a gente do mercado. E eles terem condições de fazer. Porque lá, se nós tivéssemos a colher de chá que os franceses, os agricultores, os pecuaristas franceses têm, seria o nirvana. Aqui não. Aqui, quando está dando certo, aí aparece os governos e falam, pera um pouquinho, esse negócio está dando certo, eu quero um pedaço disso aí. Como aqui em Goiás foi feito. Ronaldo Caiado, não, peraí, eu vou pôr uma taxa. E lá no Mato Grosso pôs uma taxa porque eu justifico. Toda taxa aqui se justifica. Mas por quê? Porque está dando certo. Eles vão em cima de tudo que estiver dando certo para ver onde sugam mais. E a gente é obrigado a engolir. Eu adoro o Caiado, gosto do Caiado, defendo o Caiado, quero que seja presidente da República. Mas esse fato aí, para mim, foi um fato relevante. Porque o que querem? Gente, quer destruir uma coisa que o governo Lula pensou agora pela mesa. Madre de Deus, esse povo é importante na balança comercial. Não vão acabar com eles, não. Porque o que eles fazem? Pega o movimento sem terra, invade, cria insegurança no campo. Para quê? Porque os pecuaristas começaram a perceber que precisavam ser fortes. Ele tem a bancada ruralista lá. Aí eles falam, não, esses caras não podem ser fortes. Temos que destruir. E é tudo muito ordenado. Você percebe claramente que há hoje uma tentativa muito grande de destruir o que se chama de direita organizada. Certo? Porque na base, Larissa, é o seguinte, não existe esquerda e direita no país. Fala que existe 33 partidos políticos, mentira. Só existem dois. Os que estão no poder e não querem sair, e os que estão fora do poder e querem entrar. Esses são os dois partidos brasileiros. É aquilo que eu te falei agora mesmo. Não é? É o que você falou. Então, nós que temos que pagar impostos, que é um absurdo, a maior carga tributária do planeta, de longe, a mais injusta e mal aplicada, nós ficamos no meio disso aí e cada dia se transformando num sanduíche espremido no meio dos poderosos que estão muito bem, por sinal. Assim, você falou de jornalistas e alguns órgãos, né, que estão aí escrevendo, estão debatendo, mas
eu acredito que no Brasil nós temos um país muito grande, ok? Se considerar com a Venezuela, ela tinha o petróleo, né? E o presidente lá, ele dominou o petróleo, que é a fonte majoritária de renda, né? Eu acredito que hoje você tem no Brasil uma indústria muito forte, você tem o sistema bancário muito forte também, e você tem o agro do outro lado. Eu não, assim, não vejo muita facilidade do sistema, igual a gente tem medo, mas eu acho que a prática de fazer isso tudo se tornar aí um tanto quanto bagunçado como foi na Venezuela, acho que no Brasil é um pouco mais difícil, né? Porém, você já tem que ficar com o olho atento, porque muitas emendas que o governo faz, na verdade, existe a compra das verbas, que é direcionada, o orçamento secreto, agora nem muito mais é secreto, é explícito também, e ele faz algumas coisas a gente ficar preocupado, né? Varisto, nós estamos numa encruzilhada interessante. Como que um país que tem milhões de trabalhadores que não tem emprego não consegue mão de obra para trabalhar? Todas as empresas de Goiás, todas, eu preciso de funcionário. Sua empresa precisa de funcionário. Você conversa com qualquer pessoa, precisa de funcionário. Mas não acha. Porque nós fizemos uma coisa tão absurda que foi dar o peixe e não ensinar a pescar. Eu posso até dar o peixe. Você está com fome? Eu te dou esse peixe. Eu te dou esse peixe por uma semana, então, mas você vai aprender a pescar comigo. Eu vou te ensinar de onde vem esse peixe. Então, nós não estamos fazendo isso. Nós estamos ampliando esses programas sociais de tal forma que a pessoa que tem com a mente pequena, que pensa pequeno, porque nós não queremos fazer o ensino fundamental de qualidade para todos, que seria a solução. Essa foi a solução da Coreia do Sul, foi a solução do Japão, foi a solução da própria China, certo? Nós não queremos fazer isso porque a pessoa passa a ser um ser pensante mais difícil de ser controlado. O que nós fazemos? Governo após governo só vai ampliando isso aí. E todos eles entram, amplia. E se não ampliar, virou um bolsão difícil de romper. E nós precisamos de funcionários. Precisamos muito de funcionários. Rosenval, eu lembro no início do governo Sarney que tinha o Vale Leite. Era o único benefício praticamente. Em Goiás, eu lembro quando o Maguito, na saída ali do do pleito do Maguito, ele tinha como benefício o Vale Gás. Hoje, se você for conversar com uma pessoa aí, tem gente que tira mais de 3 mil reais de tanto benefício. Ele se inscreve num benefício, aí se ele tem filho, ele tem mais isso, engravida, tem mais aquilo. Então é igual hoje você está falando. As pessoas não estão estimuladas a batalhar para construir algo, entendeu? Então, assim, esse excesso de muito ajuda está trazendo uma inércia de querer algo mais. Você veja bem, eu tive numa província da China, desculpe, da Índia. Eu não posso dizer que são todas as províncias, porque o fato que eu presenciei lá foi muito dignificante. Eles dão lá um auxílio para as pessoas, e a pessoa, nessa província, ela tem que fazer alguma coisa para a comunidade pelo auxílio que ela está recebendo. Certo? E ali, o sujeito me explicando, ele falou para mim, não, ele ganha isso e tal. Aí tinha um senhor que ele não tinha as duas, não tinha as mãos, certo? Um braço só o cotoco, e não tinha as pernas, numa cadeira de rodas, certo? Aí, ele falou, por exemplo, aqui, o sujeito recebe lá, porque tem que comer, tem que fazer as coisas, pau perna, não tem como trabalhar. Mesmo esse cidadão, sabe o que ele fazia? Ele sabia ler, certo? Então, ele ficava nas creches, a criança passando a página dos livros para ele, e ele lia histórias, ele lia livro para crianças durante 2 horas por dia, para poder receber o benefício. Quem podia fazer a coisa, falar, não, então o pessoal que está recebendo aqui vai varrer a rua dele, vai fazer alguma coisa. Mas não ficar
totalmente inerte em casa, sem fazer nada, recebendo benefício. A pessoa tem que fazer alguma coisa, porque isso dignifica. E aí você vai fazer assim, não, se você pode varrer rua, você pode, então, está precisando de gari na prefeitura, entra para ser gari. Se você pode fazer outra coisa, vai fazer, sabe fazer bolo, então vai trabalhar na cozinha profissional. Aqui, se você olhar, nós temos, me parece que 35 milhões de brasileiros, é isso mesmo? Uhum. 35 milhões de brasileiros, que o sujeito pode pegar o benefício dele, como eu já vi em vários locais, eu vi isso muito na Bahia, em Pernambuco, no Nordeste particularmente, e tem em Goiás também, mas lá eu vi, né? O sujeito, 4 pessoas sentadas numa cadeira de frente ao supermercado, coçando lá a orelha, para não falar outra coisa, e o dono do supermercado descendo um caminhão com a esposa grávida. E eu falei para ele, poxa vida, e ele falou, não, eu tenho que atender, vou ter que descer ali. Eu falei, e esse pessoal aí? Ele falou, não, esses caras tem tudo, está no processo de bolsa. Isso eu vi, filmei. Então, nós precisamos corrigir, eu não estou dizendo que tem que fazer caridade, não, eu sou espírita, não é? De berço, aí, meu pai chamava Allan Kardec. Mas, poxa, isso não pode ser uma esmola com dinheiro do contribuinte sem nenhuma perspectiva de melhorar a vida do cidadão, porque eu acho isso até uma covardia, sabe? Eu acho isso execrável. É você saber que o sujeito vai ficar ali sem fazer nada, sem progredir, mas ele é meu voto garantido. Isso é covardia com quem está recebendo. Né? Outro dia, conversando com um vereador da cidade, eu disse para ele que as pessoas da assistência social, elas poderiam pegar as crianças e tudo mais, através dos IF, que hoje tem em vários locais, formar pessoas para mão de obra. Mulheres na área da construção civil, jovens, mas não aquela pessoa meia colher. Mas eu falo assim, o tanto de gente que hoje está de pendurado nos cabides, que poderiam ser instigadas a procurar alguma atitude profissionalista. Eu vou te contar um caso que foi real, isso há 3 anos, 2 anos. Tinha uma pessoa que veio de um determinado local para trabalhar, aquela pessoa com 18 anos, que antes não pode sair para trabalhar, né? Que não pode ter carteira registrada e tudo mais. A pessoa entrou na empresa a qual eu trabalho, e foi registrado. Automaticamente caiu a renda do pai lá no estado onde ele mora. Então, isso não foi histórico. Da mesma forma que você está falando que teve a visão e contemplou o caminhão sendo descarregado de gente à toa, isso aconteceu comigo. O pai ligar para o filho e falar para ele, não, meu filho, vem embora para cá, que a renda do pai caiu. Ou seja, olha a cultura que a gente está chegando, né? O pai castrou o desejo da pessoa estar num centro-oeste desse nosso aqui, procurando algum jeito para trabalhar, e o pai fez o filho ir embora para voltar a ter o benefício lá. Mas para a classe política que quer dominar, isso é muito importante. Aí as pessoas falam assim, tá, então o que nós podemos fazer? O que nós estamos fazendo. Porque se você conscientiza uma pessoa, 2, 3, o trabalho que você está fazendo, que eu admiro muito, o seu trabalho, com a sua esposa, fala o nome completo dela, que eu adoro. Valdirene. Valdirene de quê? Tem muita Moreira. Valdirene. Moreira. Moreira. Valdirene Moreira. Porque, veja bem, ela é uma pessoa fantástica, que eu aprendi a gostar muito. Você faz um trabalho preocupado com dizer, olha, eu quero contar para as crianças quais são as grandes oportunidades que existem no agronegócio em Goiás. Eu tenho uma empresa, sou uma pessoa de sucesso, mas eu não estou conformado com isso, eu quero contribuir. Então, fala assim, como fazer com esse estado de coisa, porque isso não vai nada? Vai, porque cada vez que a gente conversa, uma pessoa ouve, fala assim, não, o Rosenval está aí indicando para tomar muito cuidado, eu vou tomar. Nós temos que ficar atentos com a nossa democracia, senão ela cai. Eu vou estar atento, vou participar mais.
vou cobrar o ensino fundamental de boa qualidade, porque você se ensina as crianças a pensarem. Se nós não conseguirmos resolver os gravíssimos problemas nacional, a nossa geração vai. Agora, se nós ficarmos falando, não, eu cada um faço o meu, eu não vou fazer mais nada, você, por exemplo, você poderia fazer outra coisa. Eu vejo você vem aqui em Goiânia, faz, e vai para lá, e vai para cá, o quê? Você poderia fazer o quê? Eu vou curtir, meu. Vou atrás de shows, de eventos, vou curtir minha vida. Mas você tem essa consciência de que você pode fazer diferença em muita coisa. A sua esposa se alinha a você e fala, eu vou me alinhar a outras pessoas que vão fazer coisas edificantes. E nós estamos fazendo. Eu tenho uma play de pessoas, eu tenho mais de 1.000 pessoas que eu tenho no WhatsApp, eu tenho quase 10.000 pessoas no Instagram que acompanham o meu trabalho, e é muita gente. Eu faço a minha parte no rádio. Você vê que eu estou em primeiro lugar de audiência lá na Bandeirantes, eu faço a minha parte. E a cada dia eu fico tão satisfeito que eu descubro mais evaristos. Existe mais gente que pensa como eu do que eu pensava. Nós estamos indo para o final, Rosenwald. Mas assim, o bate-papo muito interessante da responsabilidade que nós temos que ter com a rede social, com aquilo que a gente vê o dia a dia, ter o senso crítico daquilo que às vezes não está sendo anunciado. Eu sempre falo que nós precisamos formar cidadão, formar pensadores, pessoas que têm condição de sentar, chamar o seu vereador, chamar algum programa na rádio de sua cidade e debater com ela, né? Mostrar para ela. Eu já consegui muita coisa com vereadores onde eu morei. E eu não fui vereador, eu não sou um político partidário de partido, mas eu sou a pessoa que chamo o secretário, chamo o vereador para conversar daquilo que eu penso, né? E hoje nós estamos aqui falando desta situação aí, que a gente precisa ficar de olho com o que está acontecendo. Precisamos tomar cuidado com a rede social, com o tal do compartilhamento. Ser crítico com aquilo que a gente vê na rede social como informação, e cada um buscar influenciar aquilo que está ao seu redor. Eu acredito, e eu tenho falado sempre um detalhe, Rosenwald, que o empresário brasileiro, é o que eu conheço, ele precisa levar a família do colaborador dele para dentro da empresa dele. Ali já tem uma pré-mão de obra cultural. E muitas das vezes o filho não conhece nem o endereço onde o pai trabalha. Ok? Então, nós estamos perdendo uma mão de obra pré-organizada. Agora, para finalizar, da minha parte aqui, é o seguinte, eu nunca me filiei a nenhum partido, porque acho que os partidos brasileiros carecem de legitimidade. Todos eles. Para me representar, porque mandam um cacique, é uma forma, os caras profissionalizam a política para ganhar dinheiro. Não sou candidato a nada, nunca fui, pessoa quando me vê no outdoor, deve ser candidato a isso, aquilo. Não. O que eu faço como jornalista, o legado que eu deixo é aquilo que eu quero deixar. Quer dizer, quem se acerca de mim sabe o que eu faço. E as pessoas que me conhecem bem, a despeito de haver muita intriga, fofoca, mentiras, etc. Só sabe quem eu sou, e quem me interessa sabe. Então, eu acho que a gente pode fazer até mais, longe da política, dizendo, não, a minha parte eu vou fazer, eu vou esclarecer. Quando o sujeito fala de um político aí que... E tem político bom, hein? Preciso reconhecer que tem muita gente boa por aí. Quando me perguntam, eu digo quais são os bons. São poucos, mas são, não existem. Então, eu digo para a pessoa, para fazer o seguinte, faça a sua parte. Faça a sua parte. Não incomoda com nada. Mas eu estou falando, não, faz a sua parte e ponto. Vai dormir tranquilo. E o céu te ajudará. Porque tem me ajudado. Eu quero te agradecer pela atenção. Este nosso bate-papo, ele vai para o YouTube como um podcast. Você que ainda não conhece bem o trabalho nosso, segue _GPS. Temos falado algumas coisas muito interessantes sobre a comunicação comercial, sobre a ambiência comercial.
e também levando estes assuntos muito interessantes, quanto ao assunto que nós conversamos hoje sobre o jornalismo, sobre essa comunicação, o perigo que nos rodeia, e nós temos que ser pensadores muito mesmo quanto àquilo que a gente pode compartilhar ou até mesmo comentar. Rosenval, muito obrigado. Até um próximo dia. Te agradeço pelas oportunidades que nós temos tido aí na TV Cultura, na Rádio Bandeirantes, e muito bom estar batendo esse papo com você. Varisto, eu não falei ainda, mas é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Eu sou terapeuta transpessoal, formado pelo Newton, que é um grande terapeuta, e isso me ajuda muito. Um dia nós podemos falar sobre relações familiares, sob o ponto de vista de um terapeuta transpessoal que já passou dos 40 anos. Mas eu acho que como você tem muita amizade com o Evaristo, eu acho que você confundiu toda hora falando Evaristo, né? Mas na verdade é o Gilvânio, né? Mas Giovanni, eu estou com o Evaristo na minha cabeça, Giovanni. Me desculpa. Você devia ter me corrigido logo. Eu estou com o Evaristo na minha cabeça, conversei com ele longamente. Agora, eu saí daqui e vim para aqui, Giovanni. Ô, Giovanni, me desculpa. Dá um desconto para mim aí. Não vai tirar a raiz quadrada. Tá bom. Mas tá bom. Muito obrigado a todo mundo e a você pelo momento que a gente esteve aqui juntos. Até mais. Se Deus quiser. Um abraço. Um abraço.